Aproveitando que vocês já viram aqui a carinha linda de cansaço hoje, eu quero comentar uma coisa que eu não recebo nenhum comentário sobre isso, porque eu tenho certeza que as pessoas que praticam isso, elas não me falam. Mas é uma coisa que eu praticava muito, e é uma coisa que ainda confunde muita gente sobre se é certo ou errado. Ai, não queria ter ligado o carro, era só pra ligar. É o seguinte, vou falar sobre duas coisas aqui no vídeo. Sobre cartomante e signos. Vamos começar por signos. Muita gente confunde sobre o que é pecado no signo. Por exemplo, eu vejo muita amiga minha que não é tão cristã, que conhece a Deus, né? Vai à igreja e tal, mas não conhece tanto a Bíblia. E eu vejo muita amiga minha, tipo assim, eu acho muito engraçado, porque posta lá no Instagram, falando de Deus, que se é entregue a Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus faz isso, nananana. E na seguinte postagem tá lá, sobre Libra, sobre Escorpião. Eu sou leonina, por isso que eu sou assim. Gente, uma fonte de água não sai vinho. Não tem como uma fonte sair duas coisas ao mesmo tempo. Então não tem como. É um pouco hipocrisia a pessoa falar que ela é muito extremamente em Deus, que ela tá sendo obediente, que ela tá em retidão, mas ela acredita em signo. Aí eu vou conversar com essas pessoas, elas falam assim: Nath, mas o pecado não é o signo. Eu não olho o signo diariamente, eu não quero saber o que vai acontecer no meu futuro por olhar o signo. Eu simplesmente sei que eu sou leonina. Vamos pra Bíblia. Eu não sou muito de fazer vídeo na Bíblia, mas eu achei um site aqui muito legal falando sobre isso. Bom, a Bíblia reprova toda a prática divinatória, como astrologia, adivinhação, agouro, cartomancia, tarô, necromancia e todo tipo de ocultismo, feitiçaria ou bruxaria. Está em Deuteronômio, Isaías, Levítico, Reis, Ezequiel e Malaquias. Deus é o criador da vida e do universo. Todos os astros foram criados por Ele. A Bíblia ensina que somente Deus pode anunciar as coisas do futuro, pois somente Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus é criador, sábio e forte em poder. Ele é todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas e eterno. O ser humano é criatura, finito e incapaz de prever o futuro. Deus declara que Ele é o único capaz de anunciar todas as coisas, ainda que não aconteceram, pois essa perspectiva Jó é levado a questionar. Ou poderá tu atar as cadeias de 7 estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens, ou quem deu entendimento ao meteoro? A resposta a essas indignações é óbvias. Deus estabeleceu leis que governam o universo e que são mantidas pelo seu poder. Deus proíbe seus filhos praticarem ou consultarem qualquer atividade ocultista de magia, adivinhação, consulta aos mortos ou astrologia. Está em Deuteronômio, Isaías, Levítico, Reis, Ezequiel e Malaquias. Aqui, o texto é muito grande. Se alguém quiser, eu mando aqui para vocês. A Bíblia não proíbe a prática de estudos científicos no ramo de astronomia. Ao contrário disso, somos encorajados a olhar para o alto e contemplar as belezas que Deus criou no espaço. O que Deus proíbe é a prática de adivinhação e predição do futuro. A astrologia é uma pseudociência apoiada na religião ligados à feitiçaria, que estabelece uma relação entre os astros e os acontecimentos terrestres na vida das pessoas. A Bíblia reprova toda a prática divinatória. A Bíblia fala da existência de astrólogos em Babilônia. Lá, eles eram considerados videntes ou adivinhadores, que supostamente faziam suas profecias baseadas na posição dos astros, lançados sortes boas ou más. A única diferença deles para os feiticeiros era que eles não lançavam encantamentos.
E aqui explica mais várias outras coisas. E no final fala assim: aqueles que confiarem em Deus e depositaram sua fé na provisão do evangelho herdarão a vida eterna. Os que rejeitarem a salvação sofrerão a condenação do juízo final. Então, assim, gente, peraí. Portanto, a astrologia é uma prática que Deus não aprova, pois somente o Criador pode revelar e predizer coisas que ainda não sucederam. O cristão fiel não se envolve com nenhuma ciência oculta, nem com a astrologia. A sua confiança deve ser colocada em Deus e a sua palavra somente. Bom, aí vem a Nath, mas tá falando sobre o futuro. Gente, mas como que você vai acreditar numa coisa que também prevê o futuro? Você acredita que você é capricorniano, mas para por ali. Mas quem acredita nisso e quem faz isso, eles também falam do futuro. Falam o que vai acontecer hoje, falam o que vai acontecer mês que vem, falam o que vai acontecer ano que vem. E eles têm isso na sua cabeça, né? E eles colocam na sua cabeça que você é ciumento demais, que você é possessivo demais, que você é isso, que você é aquilo. Então não tem como você acreditar meio. Não tem como você acreditar 0,5% que Deus existe. Ou você acredita, ou você não acredita. A astrologia é a mesma coisa. Ou você acredita que signo existe, acredita mesmo, ou você não acredita. Então, é um pouco hipocrisia falar que você acredita no signo, mas não acredita, tipo, mas você não vê o que vai acontecer amanhã. Gente, tira isso da cabeça de vocês. Isso é coisa que, por exemplo, eu vou falar porque eu sabia muito sobre signo. Então, Capricórnio. Eu era capricorniana. Ciumenta. Que falavam que eu não gostava de família, que eu só pensava em dinheiro e que eu era fria. Eu nunca fui fria com nenhum relacionamento meu. Falavam que a gente é muito frio, que a gente tem um coração duro. Nunca, gente. Eu apaixonava de um pro outro. Nunca coloquei dinheiro na frente de família. Nem quando eu estava opressa, nem quando eu não conhecia Deus. Ciumenta, mas quem não é, né? Então, assim, isso são coisas que vão colocando na sua cabeça. São coisas que você vai falar, nossa, faz sentido. Mas, assim, também faz sentido a bipolaridade de vez em quando, que é a de gêmeos, entendeu? Então, são coisas que vai colocando na sua cabeça. Não tem como você acreditar numa coisa e virar e falar assim, você está obediente, em retidão com Deus, mas você acredita que você é leonina. Então, por isso que a leonina, ela demora muito a tomar decisões e não sei o quê. Não, gente, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Ou você segue a Deus ou você não segue. Não tem como uma fonte de água sair água e vinho. Então, ou ela sai só água ou ela sai só vinho. Não tem como sair duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, muda a página. Se você acredita em signo, a partir de hoje você não acredita mais. Você não pertence a isso mais. Deus não aprova nada de astrologia. Tudo que vem a base, tudo que você for acreditar a partir de hoje, você vê qual é a base disso. Como nasceu isso. E o que te leva a isso. Por exemplo, qual é a base dos signos? Astrologia. Deus não pede para seus filhos não acreditarem em astrologia? Então por que você acredita? A base do signo é a astrologia. Deus pede para você não acreditar no futuro. Para você não acreditar em quem te revela o futuro. Então, por que você vai acreditar no seu signo? Se quem faz o seu signo faz você acreditar que você é ciumento, que você quer isso, que você é aquilo, também prevê o futuro. Então, ou você acredita ou você não acredita. Você vai lá na base, você procura a base disso. Se não vem de Deus, então não te pertence mais a partir de hoje, tá bom? Nath, então é pecado? Tudo é pecado. Ver de astrologia é pecado. Então, Deus não reprova, Deus não aprova, então esquece disso, bola pra frente, acredite só em Deus e faça com que Deus te mostre a sua identidade, porque até hoje te falaram a identidade, te falaram o que você era, o que você gostava, o que você tinha medo. Então, a partir de hoje, você coloca Deus pra te falar qual é a sua identidade, porque talvez nem a gente sabe qual é a nossa identidade, de tanto que a gente foi moldado pela sociedade, pelo mundo, o mundo nos moldou, o mundo nos contou qual era a nossa identidade. Então pede pra Deus te revelar isso agora, tá bom? Cartomante. Gente, eu espero que ninguém que tá buscando restauração está em Deus, está indo em cartomante pra saber se o cônjuge vai voltar. Se já foi, parou agora. Peça perdão em nome de Jesus. Peça perdão a Deus que agora você não faz mais isso. Eu ia muito. Eu fui em várias. Gastei muito dinheiro com cartomante. E eu tinha uma amiga minha que hoje ela também já se converteu, casada, filho,
trabalha na igreja, glória a Deus, mas ela era cartomante. Ela começou a ler carta muito cedo. E, nossa, gente, tá quente, quente, 8 graus. Ela começou a ler carta muito cedo. E ela lia carta muito bem. Assim, de verdade. Não vou mentir. E eu conheci ela num centro de Umbanda. Ela tinha 19 anos, enfim. E um dia ela falou pra mim que ela não... Na verdade, é muito engraçado, porque quando a pessoa já tem um chamado, né, de Deus, porque ela lia carta, mas ela não gostava. Ela odiava ler carta. E toda vez que eu pedi pra ela tinha ranço de ler carta. Ela não lia por dinheiro, ela não cobrava de ninguém, ela não gostava de ler carta. E ela parou, né? Hoje ela é, igual eu falei, ela é convertida e tal. O que acontece? Ela um dia virou pra mim e falou assim, Nath, quem lê carta normalmente teria que ler a cada 2 semanas. E a cada 2 semanas a gente te revela o que vai acontecer no seu futuro. Porque a cada 2 semanas muda. Ela sem conhecimento bíblico, e eu comecei a ter conhecimento, comecei a conversar com muita gente e tal, enfim. E eu cheguei numa conclusão. Satanás não conhece a nossa vida futura. A única pessoa que conhece a nossa vida futura é Deus. Então, assim, se a gente tá neste caminho agora, as suas atitudes de hoje, elas vão te levar a um objetivo, a alguma coisa que Satanás conhece até daqui 2 semanas. Porque ele não vai passar disso, ele não pode. Porque em 2 semanas, se você colocar mais a sua confiança em Deus, se você colocar mais Deus no centro da sua vida, se você negar todas as coisas mundanas que estiver acontecendo e deixar Deus te guiar ao invés de Satanás, então sua vida vai mudar. Aquele rumo que você está tomando, ele vai mudar. Só que Satanás não sabe disso. Ele não tem como prever isso. A única pessoa que sabe e prevê é Deus. Deus, ele vai te dando oportunidades durante todos os dias da sua vida para você mudar o seu rumo, para você deixar Deus te guiar ao invés do inimigo. Então, por que a cada 2 semanas você teria que ler carta? Porque assim é o que Satanás consegue ver da sua vida, no máximo até isso, entendeu? Perante as suas atitudes de hoje. Se você tá tomando uma atitude de hoje, uma delas que é indo numa cartomante, então você já deixa uma brecha enorme para Satanás entrar na sua vida e te guiar. Essa é a brecha que você dá pra ele. Então, com essa brecha, Satanás, ele sabe onde ele vai te guiar até daqui 2 semanas. Ele sabe a que ponto você vai chegar. Então, o cartomante vira pra você e fala assim, ai, mas... gente, eu recebi uma pergunta sobre isso. Agora que eu tô lembrando, alguém me perguntou se alguma coisa que a cartomante me disse, se já aconteceu. Aconteceu. Porque a cartomante me falou uma vez que um ex-namorado meu ia vir atrás de mim. E ele ia me pedir em casamento. E se eu casasse com ele, não ia durar mais do que 1 ano e meio. Ia ser o maior passo para trás da minha vida. O que já acontece? Satanás já estava prevendo tudo. Porque eu estava na mão de Satanás. Eu estava na mão do inimigo. Eu estava sendo guiada por pombas-giras. Então, o que acontece? Ele ia trazer o meu marido, mas ele mesmo ia tirar o meu marido. E Deus estava permitindo tudo. Até Deus puxar a corda e fazer eu acordar pra vida. E isso realmente aconteceu. Com 1 ano e meio a gente separou. Mas quem fez a gente separar? Foi Deus ou foi o inimigo? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, isso foi acontecendo? Foi acontecendo. Mas, e quem é vencedor? Deus ou o inimigo? Porque Deus trouxe meu marido de volta. A gente já passou de 1 ano e meio junto agora. Agora a gente já tá 2 anos. Porque faz 5 meses que a gente voltou. Então, já está há 2 anos. Então, quem é vencedor? Deus ou o inimigo? E a cartomante? A cartomante estava certa ou ela estava errada? Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma brecha muito grande que a gente deixa o inimigo entrar. Se você está em obediência com Deus, se você está em retidão, se você fala que confia, que acredita, primeiramente, para de ficar buscando profecia. Porque quem tem sede de profecia, igual eu tinha, é principalmente uma pessoa que tinha necessidade de adivinhações, de previsões do futuro. Porque você não acredita 100% em Deus. Você tem que ver para crer. E tem que ter alguém te falando o que vai acontecer. E a fé não é assim que funciona. A fé, ela é aquilo que você não vê.
E se Deus te revela, amém. Se Deus está em silêncio, você também tá. Então você não precisa de cartomante, você não precisa de profecia. A profecia, se você está numa igreja, alguém encosta no seu ombro e fala assim, ó, Deus está te mandando um recado. Isso, glórias a Deus, amém. A profecia tá aí para isso. Mas você ficar indo atrás de profeta, perguntar se ele tá pensando em alguma coisa, você pagar profetas na internet, perguntando, contando o seu caso para ver se ele tem alguma mensagem para você, isso é você indo atrás de profecia. Deixa que, se Deus quer te revelar alguma coisa, deixa que Deus manda o profeta para você. Olha, por exemplo, a minha pastora era profeta. E ela me contou uma vez que ela tinha um documento lá pra fazer numa embaixada e não tava dando certo. E aí mudaram a data e não sei o que, não sei o que. E no dia que ela apareceu na embaixada, com toda aquela tribulação toda, ela sentiu de mandar um recado pra pessoa que tava no caixa. E ela virou e falou assim, depois que tudo aconteceu, de toda a burocracia toda, ela falou assim, olha, eu entendi por que Deus me mandou aqui hoje. Porque Deus tá te mandando um recado. Deus tá mandando te dizer que o que você pediu ontem nas suas orações, ela nem sabia se a pessoa era religiosa ou não. O que você pediu ontem nas suas orações, a batalha que você vem enfrentando, a sua vitória chegou. E a pessoa começou a chorar muito. Então, isso é Deus te mandando uma profecia. Deus mudou as datas de tudo, mudou as situações de tudo para conversar com você. Com a pessoa, no caso. Então, Deus mudou tudo. Tipo assim, talvez seria uma pessoa que ia atender ela. Mas Deus mudou, fez todas as mudanças possíveis para ser aquela pessoa. Porque Deus tinha um recado para aquela pessoa. Isso é a profecia indo até você. Você não precisa ir atrás de profeta. Você não precisa ir atrás de adivinhações. Se Deus quer falar com você de forma de profecia, Ele vai arrumar um jeito. E o meio, Ele vai criar para falar isso com você. Entendeu? Então, fiquem na paz. Fiquem em paz, sabe? Você não precisa ir atrás do que Deus tem pra falar. Se Deus que Ele quer falar com você, Ele vai falar com você de uma forma ou de outra, cruzando a rua. Eu lembro que ela também me falou uma coisa, uma história de alguém no supermercado, assim, dela parar no supermercado e começar a falar. Porque é Deus que manda, ninguém foi atrás dela pra isso, entendeu? Então você também não precisa disso, gente. Vocês não precisam de cartomante, vocês não precisam de nada, vocês precisam de Deus na vida de vocês, somente isso. Se vocês têm dúvida se é de Deus ou não, coloca no Google, que seja. O Google, a gente fala que é um péssimo doutor, né, quando a gente tá procurando por doenças. Mas ele é o Google tá sendo uma pessoa muito boa pra mim, me ajudando a tirar várias dúvidas sobre várias coisas. Então, gente, procura. Não façam nada que não é da permissão de Deus. Se você está em Deus, se você está em retidão, se você está buscando por um casamento, Deus não vai trazer seu marido enquanto você estiver envolvido com astrologia, envolvido com cartomante, atrás de profeta, pagando profeta. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Vocês não precisam disso. Deus quer total confiança. Se Deus quer Ele no centro da sua vida e você está fazendo esse tipo de coisa, não é assim que Ele vai trazer seu cônjuge. Vocês estão entendendo? Então, eu espero que tenha ficado bem claro sobre isso tudo. Se alguém tem mais alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários. Eu tava sumida. Pra mim aqui tá um turbilhão. Minha mãe foi embora também. Agora a Liz Maria começou na creche. Agora eu acho que eu vou ter mais tempo, se Deus quiser. Vou fazendo uns videozinhos assim, que eu sei que vocês gostam de ver minha lataria. Mas olha isso, gente. Bem cansado. E enfim. Então, fiquem todos na paz e eu volto assim que possível, tá bom? Um beijo.